Ciro visitou o comitê de campanha na zona norte da capital pernambucana. O candidato do PDT se encontrou com apoiadores e lideranças políticas. A candidata a vice na chapa, Ana Paula Matos, também foi ao evento. Em um discurso, Ciro Gomes falou sobre a informalidade no mercado de trabalho e também sobre como pretende, se eleito, resolver o problema da fome no Brasil. Depois, em entrevista, Ciro defendeu a implantação de um programa de renda mínima para erradicar a fome. Erradicar a fome no Brasil, implantando um programa de renda mínima que tem o compromisso de garantir por domicílio pelo menos R$1.000. E isso se faz consolidando os programas de transferência de renda e com a criação de um imposto sobre grandes fortunas apenas sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que R$20 milhões. Hoje, mais cedo, Ciro Gomes fez uma palestra no Porto Digital em Recife. O jornal o Globo resolveu pegar os programas dos candidatos anônimos, sem assinatura, Ciro programa tal, Simone programa tal, Lula programa tal, Bolsonaro programa tal, Soraya programa tal, resolveu anonimamente e botou os eleitores que acessam, vale a pena vocês entrarem nessa brincadeira, para você fazer o seguinte, Banco Central Autônomo, sim, não, depende, aí você aperta sim, não, depende. E todo quanto é de eleitor de esquerda petista está votando em mim. É muito engraçado. Como vocês estão vendo na tela, e para quem não sabe, a diferença do Ciro Gomes para o Lula no resultado final do quiz é que Ciro é a favor do imposto sobre grandes fortunas, e Lula é contra. Então, quem é a favor do imposto sobre grandes fortunas chega no final do quiz com Ciro Gomes como resultado. Depois você vai cobrar um imposto sobre grandes fortunas. Aí, o que é? O cara tem uma Land Rover comprada no crediário e acha que eu vou cobrar imposto dele. Não. Está bem estudadinho. Só na pessoa física que tiver R$20 milhões, na pessoa física, não é na empresa que fica sem imposto. Na pessoa física, quem tiver R$20 milhões, começa a pagar 0,5% de imposto. Eu alcanço 58 mil contribuintes. Tamanha é a selvageria da distribuição de renda no Brasil. 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Aqui, graças a um cérebro político, Jarbas Vasconcelos, não sei quem foram os conselheiros, mas a decisão, né? Vamos fazer o seguinte, olha, está acontecendo uma coisa no mundo. Essa coisa de produzir teares a vapor mudou para tear a mecânico, eletromecânico, agora é um tal de digital. Opa! E agora, para acelerar a conversa, agora é internet das coisas. Agora é algoritmização, estou criando esse termo agora, algoritmização do fracionamento inteligível das ciências sociais. Sabe o que o Facebook vende? O Facebook não vende a nossa distração diária. O Facebook vende nossos hábitos de consumo, nossas inclinações de valores, inclusive e especialmente para a política. Isso tudo é alcançado por algoritmos. Há uma perversão acontecendo no mundo que é de duas naturezas. Uma, as tecnologias disruptivas, que vão radicalizar uma transformação. Eu estou dizendo vão, porque eu ainda tenho crença de que nós precisamos tirar o Brasil desse atraso. Mas eu diria, se fosse mais fiel, já estão radicalizando uma transformação e tudo que estava posto não vale mais. Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, essas tecnologias disruptivas são apropriadas por pessoas físicas. Pouquíssimas pessoas estão apropriando os ganhos de produtividade absolutamente extraordinários e o trabalho humano, como o conhecíamos, vai sumir. Tudo que era o legado do imaginário brasileiro, das nossas elites dos anos 70, 80, 90, o Fernando Henrique e o Lula são os exemplos disso. Bolsonaro eu não vou falar, porque o Bolsonaro é uma tragédia. Ele é simplesmente a doença desse colapso da democracia brasileira em redemocratizando o país, não construir a alternativa de economia política que o Brasil demanda para fazer, e os problemas estão se agravando e se tornando mais complexos. A distância do Brasil com o mundo está ficando talvez insuperável, se nós não tivermos muita disciplina. Por isso eu estou insultando a paciência de vocês aqui. Bom, agora, qual é o papel da nova esquerda? No mundo, é discutir uma nova institucionalidade, penso eu, é o meu novo livro, uma nova institucionalidade que aproprie para o ócio e para a rentabilidade dos trabalhadores esses ganhos disruptivos de tecnologia. Essa é a grande tarefa de fronteira. Como é que a gente faz com que o Bill Gates, o Elon Musk, o Microsoft, não, o Steve Jobs, etc., não se apropriem individualmente
desses ganhos absolutamente disruptivos de produtividade e comece a dizer da vida e da morte, Zuckerberg, da sociedade humana no planeta. Nossa tarefa não é deslindar, sabe, com ódios e paixões superficiais, despolitizadas, quem dos dois é o menos ruim para a gente votar logo no primeiro turno para economizar tempo e não correr risco. Ora, o fenômeno sociológico que produziu essa coisa grave que está no Brasil não será deslindado assim. Ou nós trocamos no imaginário do povo brasileiro o de que se trata, e o do que se trata, acreditem, é de uma reformulação do conceito de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa é um conflito que nós estamos apanhando feio. Qualquer um dos que ganharem a eleição hoje, tirante eu, que tragédia, não é mérito meu, é demérito da mediocrização trágica da vida pública brasileira, não entende isso. Projeto sabe o que é? É você ter um plano. Quem daqui sabe qual é a tarefa do Brasil, ou qual é o objetivo, ou qual é o tamanho do problema, ou qual é o prazo, ou qual é a orçamentação e a divisão de tarefas institucionalmente aprazada para qualquer serviço que nós queiramos nos propor? Nós vamos ter que cair numa questão. Existem estándares internacionais que guiam um projeto como esse para nos proteger de ideologismos. O mundo, China, Estados Unidos, investe 3%, 3,5% do PIB em ciência e tecnologia. O Brasil está no pior investimento da história, menos de 1% de investimento do PIB sendo estatal, e a iniciativa privada brasileira está se internacionalizando de um jeito tal que os centros de desenvolvimento, por regra, são offshore, são no estrangeiro. E a conta de royalties do Brasil, aquela que a gente paga para alugar a inteligência dos outros, está explodindo. E o desequilíbrio estrutural na conta do Brasil com o estrangeiro é de 60 bilhões de dólares nos produtos de maior sofisticação e valor agregado. Eu fico feliz de saber que tem um software, um aplicativo, né, do Android sendo desenvolvido aqui. Sabe, porque isso aqui é um tradable. Isso aqui a gente exporta e recebe dólar. Mas nós estamos fazendo o quê? Estamos alimentando a ilusão no Brasil de que nós vamos fazer com que o padrão de consumo que é globalizado na informação e que o nosso povo quer, vai ser pago com soja, milho, petróleo bruto e minério de ferro. Essa conta ela não fecha. Isso é absolutamente claro e os que estão aí não entendem metodologicamente disso. Veja o debate. Veja as perguntas do jornalismo. Isso num país que está assim, 70% do povo trabalhador na informalidade ou no desemprego. 66 milhões e 600 mil, a população adulta quase toda, no limite do colapso do endividamento, aniquiladas no SPC. 10 bancos do mundo, 4 são os mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. Só que nós só temos 5 bancos acumulando 85% de todas as transações financeiras. A conta de juro nos últimos 12 meses foi de 500 bilhões de reais. 500. Tudo que se gastou em educação, saúde, ciência, tecnologia e segurança no Brasil não chega a 300. É assim que se faz conta. É assim que se descobre a que senhor o Estado brasileiro está servindo. E acreditem, romper com isso é uma tarefa possível, mas dificílima. Nós precisamos criar uma corrente de opinião. Nós temos que impor um método de debate. Nós não podemos fazer aquilo que a nossa cultura sul-americana, populista, sabe, emocional, nos recomenda, que é identificar pela empatia as coisas. Um povo sábio bota o pé atrás e obriga todos os políticos a refletir sobre diagnóstico e terapia, a identificar os conflitos políticos, a tomar lado nesses conflitos políticos, sem o que a cumplicidade sine qua non para mudar o Brasil não será feita. Não sendo feita, nós caímos num sistema representativo que está transformando a sociedade brasileira numa sociedade de cínicos. Nós estamos ensinando a elite, está dizendo que não dá para governar o Brasil sem ladroeira. Nós estamos ensinando para a juventude do Brasil que corrupção é uma coisa normal. Veja bem onde é que nós estamos indo, a degradação estrutural, cultural, política que a nossa nação está experimentando. O nosso povo só consegue entender as coisas que são pedagogicamente, humildemente, com exemplo, didaticamente, repetidas em televisão numa hora que o trabalhador esteja em casa. E isto não existe. No Brasil, horas e horas de apatetamento coletivo, numa estética degradada, falei aqui em Chico Science porque me emocionei, numa estética degradada, tudo isso compõe um quadro em que as nações são destruídas
e mantidas como reserva para a exploração estratégica neocolonial das riquezas naturais e o impedimento de que nações que têm um potencial, como é o Brasil, virem competidores, ocupando os seus mercados e perfurando outros mercados, rivalizando com eles. Este é o jogo. E o Brasil está simplesmente perdendo de 7-1 em todas as áreas. Eu vim mostrar ao Brasil, a imprensa me acompanha, que aqui existe um outro Brasil. Um Brasil que, apesar dos juros mais altos, um Brasil, apesar de uma pedagogia estúpida, que baseada no decoreba, sabe, no enciclopedismo raso, que nos condena a uma escola que não prepara ninguém para nada. Nós estamos no lugar 73 no PISA do mundo, depois de 30 anos de redemocratização, em que a prevalência generosa foi um voto dado à esquerda, Fernando Henrique, social-democrata, Lula, social-democrata, agora nessa tragédia de ultradireita apatetada e corrupta e fisiológica, nós estamos no lugar 73 em matéria de educação. Sem educação em massa, nós não vamos construir no cérebro da sociedade brasileira a premissa da economia digital, do mundo do conhecimento, dos algoritmos, sabe, da internet das coisas e de todas as disruptivas tecnologias que vão matar a sorte de toda a nação que não ganhar o tempo perdido e transformar numa decisão inadiável a solução dessas coisas todas. Felizmente, e termino, o Brasil tem saída para isso, mas eu recomendo, leiam para criticar Projeto Nacional de Desenvolvimento, o dever da esperança. É minha contribuição a esse debate. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ciro. Antes do... terminar mesmo. Vai ter uma foto, tá?